Vamos falar da principal razão da procura ao pediatra. Eu sou a doutora Maíra Luz, pediatra e pneumopediatra, e eu vou te contar agora 5 mitos sobre febre. Antes da gente falar sobre os mitos, você precisa saber o que é febre. Febre é um aumento da temperatura axilar. Aqui no Brasil a gente usa o termômetro axilar. Axilar que indique 37,5 ou mais. Nos Estados Unidos, na Europa, eles usam outros termômetros, então a temperatura que indica febre é outra. Então a gente vai falar sobre a temperatura que a literatura brasileira e a literatura que fala sobre a temperatura axilar diz. Então, acima de 37,5 pra gente é febre. Mito 1. Se a criança tá com febre, dê banho frio. Não pode. Se a criança está pálida, tremendo, contraída e você coloca a criança no banho frio, você vai aumentar essa reação. Então você vai causar mais desconforto na criança e o corpo vai entender que a temperatura mudou. Então ele vai subir mais ainda. Então não é banho frio que vai melhorar a temperatura da criança, é banho morno. Você coloca a criança em banho morno até a medicação antitérmica que você deu para ela começar a fazer efeito e a criança vai ficando em temperatura confortável, melhorando de tudo aquilo que ela tá passando. Mito 2. Assim que você perceber que a criança tá com febre, medicar correndo. Não precisa medicar correndo. Calma. A febre é uma reação do corpo esperada. O corpo reage aumentando a temperatura para matar vírus, bactérias, agentes invasores, e essa reação, esse sintoma, a febre é um sintoma de uma doença, essa reação é benéfica para o corpo. Então não precisa sair loucamente medicando a criança. Calma, espera um pouco, porque o aumento da temperatura ajuda a criança a melhorar do processo infeccioso que ela está naquele momento. Então calma, medica a criança sem correr. Mito 3. A erupção dos dentes causa febre. Não causa febre. Uma meta-análise publicada em 2016 provou que a temperatura dos bebês quando os dentes estão nascendo sobem sim, mas não chega àquela temperatura que eu falei lá no começo. Aumentar a temperatura, sim, mas sem febre. Mito 4. Febre alta causa convulsão. Não, febre alta não causa convulsão. Não é o nível de temperatura que a criança está que provoca convulsão. Na verdade, se a criança tem propensão a ter convulsão, essa criança, se a temperatura dela subir muito rápido, então não é o nível de temperatura que ela chega. Na verdade, é a velocidade com que a temperatura muda. Então, às vezes, a criança pode convulsionar com uma temperatura de 38, não necessariamente uma temperatura de 39, 40. Então, isso é um mito. Não depende do nível da temperatura. Depende se a criança tem um histórico familiar, se ela está dentro da faixa etária dos 6 meses aos 5 anos e se a temperatura subiu muito rápido, e não se a temperatura é baixa ou alta. Mito 5. Existe febre psicológica. Olha, esse é mais polêmico do que mito. Na verdade, até hoje a gente não conseguiu provar em estudos científicos que existem crianças que estão chateadas, bravas, com medo de prova, triste porque a mãe ou o pai foi viajar, que acaba tendo febre. Hoje em dia a gente sabe que existe alguma coisa que está acontecendo com aquela criança, alguma infecção, uma causa orgânica que deve ser visto, deve ser investigado. Então essa nunca é a nossa primeira hipótese. Febre psicológica ainda cientificamente é um mito.